Olá, galera! Olá, galera! Professor César chegou. Valeu? E aí, monstrinhos, tudo bem? Hoje a aula é bem especial. Hoje é bem especial a aula, porque foi escolhido um assunto muito importante quando o assunto é redação, né? Nós sabemos. Boa tarde, acho que eu já disse, tá? Boa tarde, pessoal. Olha, essa aula ela vai ser gravada. Por quê? Porque ontem, quando eu fiz a gravação, eu fiz uma gravação ao vivo no Instagram e ficou lá disponível. O problema é que eu não consegui transferir aquela aula para o meu canal no YouTube. Eu não consegui. Então eu resolvi gravar porque fica mais fácil fazer essa transferência, tá? E eu preciso abastecer o canal com o máximo de quantidade de aula possível. Então não posso ficar perdendo as aulas, uma vez que o Instagram deixa apenas 24 horas no ar, tá bom? Então eu resolvi gravar em função disso. E hoje a aula é de português, tá? Vamos devagarzinho, que hoje é bem complicado, né? A aula é de português, mas é um português diferenciado em função de ser um português que a gente vai aplicar na redação, né? A gente sabe, vocês sabem, nós sabemos que a competência 1 na redação, no texto dissertativo Enem, é uma competência que maltrata muitos alunos, né? Não é raro, na realidade é bem comum acontecer de aluno tirar uma nota excelente, mas sempre na competência 1 a nota sofrer algum desgaste, algum tipo de intemperismo, né? 20 pontos, 40 pontos ou até mais. Então é uma competência que precisamos valorizar muito, né? E dentre tantos assuntos importantes nessa competência, uma vez que essa competência se refere à língua portuguesa padrão, à língua portuguesa formal, o português como é dito correto, né? O português do livro, o português da gramática. Então é um tópico muito importante porque vai desde ortografia, né? Eu já vi aluno escrevendo a palavra próprio sem o R, o segundo R, próprio, desde ortografia até assuntos mais complexos como regência verbal, tá? Então aí nesse meio você vai encontrar acentuação gráfica, você vai encontrar período simples, você vai encontrar período composto, você vai encontrar crase, você vai encontrar pontuação, verbo. Então existe uma gama de conteúdos que a competência 1 fica fiscalizando, verdadeiramente fiscalizando na prova do aluno. E hoje eu escolhi um assunto delicado, é um assunto inclusive nas correções que a gente ou que nós fazemos, uma correção, um erro muito frequente, é um erro realmente muito frequente. Qual é o problema desse erro? Que assunto é esse que incomoda tanto os serratanadenses, os brasileiros, quando o assunto é escrever? Que assunto é esse? O assunto desse tópico 1, amanhã tem mais, é pontuação, meu irmão. Pontuação. Cara, pontuação é um assunto longo, é um assunto chato e é um assunto que, honestamente, não tem bizu. Tem negócio de macete. Ou sabe ou não sabe, tá? Então, obviamente que em uma aula de 30 minutos eu não vou conseguir dar tudo de pontuação. E aí, nesse momento, eu preciso fazer escolhas. Nós sabemos que na língua portuguesa você vai encontrar 11 diferentes tipos de pontuação. 11 diferentes tipos, né? Desde uma aspas
simples, a uma aspas duplas, ou uma interrogação, ou uma exclamação, um ponto, uma reticência, um travessão, um parêntese, um ponto e vírgula, uma vírgula. Então, são 11 tipos de pontuação na língua portuguesa. O assunto de hoje é esse danadinho aqui, essa pontuaçãozinha aqui, que dá muita dor de cabeça a muito marmanjo, a muito aluno nota 1000. Muito aluno nota 1000. Acontece com muita frequência acontecer erros quando o assunto é vírgula. Vírgula é um assunto imenso, vírgula é um assunto imenso, e hoje eu quero tratar da vírgula não nos mais diversos casos, mas eu quero tratar da vírgula nos erros mais comuns que eu encontro nas correções de um texto dissertativo. Então, os erros mais comuns. Os erros mais comuns em um texto, em uma redação. Erros mais comuns em uma redação. Então, normalmente, né? Acredite, cara, mais de 90%, meu irmão, mais de 90% das redações que eu corrijo, que você vai encontrar um deslize, um desvio da vírgula, 90% delas, esse desvio se associa a 3 casos. Acredite nisso. A três casos. Basicamente, há 3 casos, né? Primeiro erro, muito frequente num texto dissertativo. O primeiro erro é o erro diante de locução adverbial. É um erro muito comum. O aluno erra com muita frequência esta vírgula aqui. Muita frequência, cara. Eu acho que de todos desses 3 erros mais frequentes, esse é o mais frequente, com certeza. O segundo tipo de erro envolvendo a vírgula acontece quando estamos diante de orações subordinadas, adverbiais. Esse erro também é um erro perigoso. Acontece demais, né? Por quê? Como a gente sabe, existem na língua portuguesa, quando a gente fala em período composto, quando se fala em PC, período composto, nós temos basicamente 3 tipos de período composto. Eu estou me referindo ao período composto subordinado, meu irmãozinho, ao período composto subordinado, tá? Então, tem o período composto subordinado substantivo, eu tenho um adjetivo e eu tenho um adverbial. Esse aqui assusta. Assusta, sim, quando o assunto é vírgula, tá? Esse aqui meu ponto, esse é o ponto. E o próximo problema mais frequente em um texto dissertativo é diante também de PC, período composto. O problema é que o período composto agora aqui não é mais subordinado, é o período composto coordenado. O período composto coordenado. E aquelas famosas orações coordenadas sindéticas, tá? Sindéticas, essas orações aqui, tá? Então vamos lá, recapitulando.
A aula de hoje é de português, mas um português aplicado na redação. Existem diversos tipos de língua portuguesa, de pontos específicos na língua portuguesa que nós precisamos entender para suprir a necessidade de uma boa competência 1 na redação dissertativa Enem, tá? Entre eles, um ponto escolhido foi a pontuação. Amanhã será crase, depois concordância verbal, depois regência, e aí a gente vai trabalhar com calma para trabalhar com todos os conteúdos possíveis da competência 1 durante esse período, ok? Então, pontuação foi escolhido e pode acreditar, certeza, que todo dia, quando eu corrijo um texto dissertativo e eu encontro um problema de pontuação, esse problema está associado à vírgula, tá? 90% dos problemas de vírgula se associam à locução adverbial, à oração subordinada adverbial e a período coordenado sindético. Com certeza esses são os grandes problemas. Mas eu quero dizer falar um ponto muito importante. Muito importante, eu vou falar com mais calma. Infelizmente, não existe bizu para isso, né? O aluno normalmente ele está atrás de uma dica, de um bizu, de um macete. Aqui não existe isso, cara. Português não existe isso. Português é regra. Então, infelizmente, eu não vou ter um bizu eficiente para vírgula. O único bizu eficiente para vírgula é estudar. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Então, entenda outro ponto. Eu não tenho nesses 3 pontos as únicas regras de vírgula. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que essas 3 regras são as que os alunos erram mais. Então, a gente precisa estudar esses casos específicos. Professor, tem bizu para oração subordinada adverbial? Cara, conhecimento, meu irmão. Infelizmente, tem bizu? Não tem bizu. Infelizmente, não tem bizu. Inclusive, esse é um dos grandes problemas do aluno. Porque o aluno, ele não entendeu o que é uma locução adverbial e fica difícil, em uma aula como essa, ele entender essa vírgula, uma vez que ele não entendeu lá em morfologia o que é uma locução adverbial. Fica difícil ele entender a vírgula diante de orações subordinadas adverbiais, se ele não entendeu lá em sintaxe, período composto subordinado adverbial. Fica difícil ele entender a vírgula diante das sindéticas, se lá em sintaxe ele não entendeu oração coordenada sindética adversativa. Se ele não entendeu as orações sindéticas, se ele não entendeu as orações adverbiais, se ele não entendeu o que é uma locução adverbial, pode ter certeza, meu amigo, esse aluno é um aluno que erra com frequência a competência 1 quanto à questão da pontuação. Esta é uma realidade. Então, minha proposta é bem simples. E explicarei todos os pontos. Agora, a explicação morfológica, sintática desses pontos, a gente precisa de uma aula paralela para explicar isso aqui, tá? E esta é a realidade. Normalmente, quando a gente traz 3 tópicos como esse, o aluno que já tem uma base, ele pega de primeira. Por isso que corra atrás, cara, corra atrás. Se você não entendeu ainda uma locução adverbial, se você não entendeu uma oração subordinada adverbial ou uma oração coordenada sindética, corra atrás, meu irmão. Corra atrás, meu irmão. Caia fora disso, meu irmão. Eu quero 200 na competência 1. Vamos fazer assim? Então, estudar é o segredo, tá? Então, a gente vai começar assim, ó. Vou chamar isso aqui do primeiro ponto, esse vai ser o segundo ponto e esse vai ser o terceiro ponto. Tá aí? Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a vírgula diante de locução adverbial. Quero mostrar a vocês como funciona. Vamos aqui. Vou virar aqui a página. Vou precisar desse espaço aqui. Olha só. Boa tarde para quem está chegando agora. Aliás, está gravado, né? Ninguém está chegando agora, tá? Então, vamos aqui para o primeiro caso, que é a vírgula. Aqui em cima, ó, vírgula. A vírgula. Diante de locução
locução. Adverbial, vírgula diante de locução adverbial. Vamos lá. Vamos fazer um esqueminha aqui bem fácil, bem fácil. Vamos lá, vamos começar assim. Primeiro, uma questão bem técnica. Uma questão bem técnica, para vocês entenderem com mais facilidade. Uma questão bem técnica. A locução adverbial, ele sempre, esse elemento morfológico dentro da morfologia, ele sempre vem de forma não coletiva, mas de forma não plural. Como é que eu vou fazer essa afirmação? Ele nunca vem sozinho. A locução adverbial é sempre formado, a sua formação é sempre formada a partir de duas ou mais palavras. E aqui já cabe uma observação importante, vou colocar aqui em cima, que é diferente estruturalmente a locução adverbial de um advérbio. Então, advérbio, ele vai aparecer sempre na sua forma única, apenas uma palavra. Então, quando se tem uma palavra, eu tenho um advérbio. Quando tem mais de uma, duas ou mais, eu tenho uma locução adverbial, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui desse ponto aqui importante, bem simples. Vamos colocar aqui ó. Eu digo assim, ó. Aqui tem aula toda tarde. Quando eu digo aqui tem aula toda tarde, aqui, esta partícula aqui não é uma locução adverbial. Como tem apenas uma palavrinha, isso aqui vai ser chamado apenas de advérbio. É um advérbio, tá bom? Morfologicamente é um advérbio. É diferente, perceba. Quando eu digo assim, uma frase parecida, assim, ó, por exemplo, nas cidades do interior de Pernambuco, tem aula toda tarde. Note que quando eu digo nas cidades do interior de Pernambuco, tem a mesma função semântica que aqui. Mesma função. Por que a mesma função? Porque indica lugar, meu irmão. Indica lugar. A diferença é que esse lugar é formado apenas por um núcleo. E aqui o lugar é formado por vários núcleos. 3, pelo menos. 3 núcleos. Tem palavra 1, palavra gramatical, palavra lexical, palavra gramatical, palavra lexical, palavra gramatical e palavra lexical. São várias palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavrinhas. Então, aqui, eu não tenho um advérbio. Eu tenho uma locução adverbial. Tá? Locução adverbial. Muito simples, por enquanto, né? Por enquanto, muito simples. Então, vamos para um bizuzinho assim, bem marotozinho. Bizuzinho bem maroto. Bizu. Um bizu bem legal. Né? Se a gente tem apenas uma palavra,
No caso, uma palavra é um advérbio, tá bom? Vamos simbolizar o advérbio aqui. Vamos simbolizar o advérbio, vai ser igual, para facilitar aqui, a bolinha verde. Aqui, ó, bolinha verde. Vai ser o advérbio, tá? Então, vamos colocar o advérbio em 3 posições. Nessa posição, vamos criar 3 posições. 3 posições para o advérbio, tá? A primeira e a frase. Tá? A frase, o advérbio no centro. E segue a frase. E a frase e o advérbio no fim. Vamos lá. Então, vamos criar 3 frases bem simples para isso. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Amanhã não haverá show em Serra Talhada. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um pontinho verde. Eu tenho um advérbio que está no início. Vou deslocar, né? Segunda frase. 2. Não haverá. Não haverá show amanhã em Serra Talhada. Em Serra Talhada. Frase 3. Não haverá show em Serra Talhada amanhã. Eu tenho aqui o pontinho verde, tenho aqui o pontinho verde. Bem simples, ó. Olha como é simples. Se tiver no início o advérbio, a vírgula vai ser opcional. A vírgula será opcional, tá bom? Se a vírgula estiver no meio, ou melhor, se o advérbio estiver no meio, a vírgula também será opcional. Se o advérbio estiver no fim, a vírgula será proibida. Então, vamos lá. Aqui, neste primeiro ponto, aqui, a vírgula no início, com advérbio, uma palavrinha só. Uma palavra. A vírgula aqui é facultativa. Eu poderia ter colocado amanhã, vírgula, não haverá show em Serra Talhada, como eu poderia não ter colocado. É facultativo. Não haverá show amanhã em Serra Talhada. Aqui eu posso colocar uma vírgula aqui, outra aqui. Mas essas vírgulas são também opcionais, tá bom? E aqui na terceira situação, não haverá show em Serra Talhada amanhã, coloquei o advérbio no final, no fim. No fim, a vírgula aqui ela é proibidíssima, tá bom? Segue a ordem direta da frase. Sujeito, verbo, complemento e os termos acessórios da oração. O advérbio é um termo acessório, ok? Belezinha? Tranquilo? Ó, já veio 24 minutos, eu só tenho mais 10 minutos para explicar. Então, vamos passar aqui rápido, tá? E vamos aqui mostrar em casos de locução adverbial. Locução adverbial. A locução adverbial, como vocês já sabem, é 2 ou mais palavras. 2 ou mais palavras, tá?
Agora imagine você escrevendo um texto. Você está escrevendo um texto e aí você estava escrevendo mais ou menos assim, tá? Não, mas deixa eu colocar logo o bizu, né? Então eu tenho aqui, ó, vou chamar esse bizu de vermelhinho, tá? A locução adverbial. Eu vou simbolizar como uma bolinha vermelhinha, tá? Então eu tenho aqui no início, aqui ó, frase, ponto. E a locução adverbial aqui no início, ó. Locução adverbial aqui no início, tá? Bem procedimento. Começa a frase e vou colocar a locução adverbial agora no meio, aqui ó, no meio. E agora vou colocar lá no finalzinho a locução adverbial, aqui ó, pá. Pá, pá, pá. Veja que é bem parecido, né? Em relação ao primeiro caso, bem parecido mesmo, bem parecido mesmo. Tá, vamos pontuar aqui, bonitinho. Então, eu tenho aqui no início, tenho aqui no meio e tenho aqui no fim. Boa, tranquilo. Então, é bem simples, ó. No início, isso aqui dá dor de cabeça em aluno em redação. Início, vírgula, falando de vírgula, assunto é vírgula. No início é obrigatório. No meio, vírgula, dupla, duas, obrigatórias. E no fim, seguindo a ordem, a vírgula, ela muda de cor, a vírgula é proibida, muito proibida. Então, no início, obrigatória, se for uma locução adverbial. No meio, obrigatória, mais uma vírgula dupla. Aqui, ó. Obrigatória assim, ó. Monstrinhos. Vírgula aqui, vírgula aqui. Aqui a vírgula, ela é obrigatória. Aqui a vírgula é obrigatória. E a vírgula aqui, ela é proibida. Ok? Na locução adverbial. Sempre é assim. Agora é só formar a frase. Vamos formar a frase? Né? Lembrando que isso aqui é o primeiro tópico de vírgula. Primeiro tópico, amanhã tem mais. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar frases aqui. Frases assim. Vamos criar aqui frases assim aleatórias. Bem diferentes assim. Coloca assim, ó. Com a chegada. Eu estou escrevendo uma redação, viu? Com a chegada dos portugueses. Dos portugueses em 1500, a natureza era preservada. Não coube aqui não. Deixa isso pra lá, tá? Afastar. Vamos afastar. Não gosto de coisinha errada não. Vamos lá. Com a chegada de Cabral, muda nada, em 1500, o índio permanecia puro. Vamos imaginar essa frase, né? Então vamos lá. Quando eu digo com a chegada de Cabral em 1500, tudo isto aqui, ó. Tudo isto aqui. Com a chegada de Cabral e em 1500, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui indica, com a chegada de Cabral em 1500, indica tempo. Isso aqui é uma locução adverbial.
É uma locução adverbial. Que está no início. Se está no início, tem como errar não. Está no início. A vírgula, aqui ó, é obrigatório. Tá? É obrigatório. Imagine você escrevendo uma redação. Você está escrevendo uma redação. Caso 1, 2. Você está dizendo assim, ó. É notório que desde a chegada de Cabral, o índio é notório que desde a chegada de Cabral, o índio permanecia puro. Tá? Frasinha simples, tá? Então eu tenho aqui, desde da chegada de Cabral, esse intervalo aqui, ó, esse intervalozinho aqui, desde a chegada de Cabral, tá? Eu tenho uma locução que indica tempo. Então, a locução adverbial, tá? A locução, não é advérbio. 1, 2, 3, 4. 4 palavrinhas. Isso é uma locução adverbial. Essas locuções adverbiais, vírgula é obrigatória. Está no meio. Só que é dupla. Uma aqui e outra aqui. Pronto, só isso. Entendeu? Uma dica interessante sobre a locução adverbial. A locução adverbial, ela sempre inicia, no início, sempre haverá uma preposição. Sempre. Uma preposição essencial, tá? Existem quantos tipos de preposições essenciais? Existem 17 preposições essenciais. Outros livros falam em 18, 17 a 18. Então veja que toda vez que eu começo uma locução, lado adverbial, eu começo com preposição, ó. Preposição por, com, a preposição desde, tá vendo? Sempre. Agora imaginemos que essa frase aqui, vamos aproveitar para não perder tempo, fosse deslocado, porque a vírgula é dupla aqui, porque está no meio, né? Mas porque eu quebrei o raciocínio. Ó, a frase ela começa aqui, é notório que, e termina aqui, o índio permanece puro. Eu rompi, eu abri a oração, coloquei intercalado aqui dentro. A essa ação intercalada